Segunda-feira, 11 de janeiro, eu sou o Caio Alex e a partir de agora você acompanha o que é notícia em todo o estado do Rio de Janeiro. Há exatos 10 anos depois da tragédia na região serrana, um temporal causou destruição em várias regiões do estado. Em 3 rios, a prefeitura decretou estado de calamidade pública. Uma criança morreu e muitas ruas e casas foram destruídas. Em Duque de Caxias, o temporal alagou diversos bairros. A Prefeitura de Caxias informou que a cidade entrou em estágio de atenção. O governo do estado anuncia investimento de 220 milhões de reais em Nova Friburgo. Mais de 27 mil pessoas morreram vítimas da Covid-19 no estado do Rio. E mesmo assim, as praias da região dos lagos ficaram lotadas. É notícia, é agora, no seu SBT Cidade. E o SBT Cidade está começando a partir de agora, trazendo os principais assuntos do seu estado do Rio de Janeiro. Vamos para a primeira. Câmeras de segurança flagraram o assassinato de um policial militar em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O crime ocorreu na manhã de hoje, no condomínio onde a vítima morava. Vamos ver. Nas imagens é possível ver o cabo José Navarro Carneiro caminhando em direção ao seu carro, estacionado no condomínio Vitória, em Nova Iguaçu. Menos de 10 segundos após entrar no veículo, um homem armado de fuzil sai de trás de outro automóvel e faz diversos disparos contra o PM. Em seguida, outro criminoso se aproxima e ajuda o comparsa a pegar algum objeto que estava com a vítima. Os dois fogem em um carro com mais um bandido, que dava apoio à ação. O PM não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ele era lotado no batalhão de Belfor Roxo e completaria 37 anos na próxima quarta-feira. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. Os agentes estão analisando as imagens das câmeras de segurança para tentar identificar os assassinos do policial. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense está investigando esse caso. Quer saber se esse policial, por exemplo, poderia ter algum tipo de envolvimento com a milícia ou se ele estaria sendo ameaçado pela milícia que tem naquela região. Claro que todas as informações que chegarem nesse momento para a polícia vão ajudar aos agentes a chegarem até esses criminosos que tiraram a vida de mais um policial militar no estado do Rio de Janeiro. Motorista de aplicativo é feito refém e bandido tenta furar o cerco policial em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro. Os moradores da região entraram em pânico. A reportagem é dele, Jackson Silva. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram um momento de pânico durante o assalto ao motorista de aplicativo. Assalto ao vivo aqui em Santa Cruz, hein? Olha lá, tá com refém. Eu só vi quando o PM chegou dali, tentou na atitude fazer ele descer do carro e não quis descer de jeito nenhum, vagabundo. O trânsito liberou, ele foi. Aí o polícia saiu correndo para poder ir buscar ele. Aí tinha um mototáxi, ele montou em cima para poder ir atrás do vagabundo. A ação criminosa aconteceu em plena luz do dia, no centro de Santa Cruz, na zona oeste do Rio. Eram quase 3 horas da tarde quando o bandido entrou no carro e sequestrou o motorista. O bandido e a vítima seguiram por essa via. Aqui, exatamente nesse espaço, eles foram cercados pelos policiais militares. Ainda assim, o criminoso tentou fugir, mas logo ali na frente houve um cerco policial. O policial atirou em um dos pneus para parar o veículo. E aqui, Santa Cruz, assalto. Deitei no chão, vou ficar de bobeira também, né? Este especialista em segurança pública elogiou a ação dos policiais. Sob forte tensão, né, encaminhar todos os protocolos e todos os procedimentos que normalmente se ensaia nos treinamentos. Nas situações críticas reais, as coisas tendem a fugir ao controle. E por isso, uma ação como essa, da abordagem em Santa Cruz, merece felicitações. Foi uma atuação rápida, precisa e com cautela. Os PMs conseguiram imobilizar e prender o bandido. O vídeo também mostra o momento em que o policial chuta o assaltante. Em nota, a Polícia Militar informou que foi aberto um procedimento de apuração interna
para apurar a conduta dos policiais durante a abordagem. A Polícia Civil está investigando o ataque de bandidos que deixou 3 pessoas mortas em São João de Meriti. Um dos baleados seria o inocente e ele foi enterrado neste sábado. Vamos ver agora na reportagem também dele. Jackson Silva, roda para mim. Em cada camisa, a homenagem ao Wendel Carvalho da Silva, de 24 anos. O cortejo reuniu 200 pessoas que levaram flores para dar o último adeus ao jovem. O corpo de Wendel Carvalho foi enterrado no cemitério Ricardo de Albuquerque, na zona norte do Rio. Uma pessoa muito boa, gente humilde, todo mundo gostava dele, rapaz trabalhador. E se vai dessa forma, a pura covardia, muito triste. Ele foi baleado na noite da última quinta-feira em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Wendel estava neste bar com outras pessoas quando bandidos chegaram em um veículo e atiraram na direção do estabelecimento. Tudo aconteceu por volta das 9 horas da noite de quinta-feira. Wendel tinha acabado de sair de uma festa e resolveu parar neste bar. Segundo a família, era aqui que ele sempre frequentava e acabou sendo surpreendido pelos bandidos que atiraram. Nesse portão é possível ver as marcas dos tiros e também na parede. Logo mais à frente, a gente já consegue ver a mancha de sangue na calçada. Segundo os moradores, as crianças costumam fazer esta rua de área de lazer. Por sorte, não tinha ninguém na rua. Os carros que estavam estacionados foram metralhados. Esse aqui, a bala atingiu o banco do carona. Ele foi levado para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos. Além de Wendel, 2 homens também morreram. Segundo investigações, os 2 têm passagens pela polícia por diversos crimes. Os policiais apuram se o alvo dos atiradores era um miliciano que estaria no bar. Outras 3 pessoas também ficaram feridas e foram socorridas no hospital da região. Apenas uma continua internada. O que se sabe até agora é que mais uma família é vítima da violência no estado. E agora você sabe, a gente vai para aquele nosso intervalo, você não deve sair daí, porque já já tem mais SBT Cidade para você. Agora você fica com imagens de Miguel Pereira. Essa cidade é muito linda. O SBT Cidade está de volta com mais notícias para você. Pelo menos 20 crianças foram baleadas em 2020. 13 delas foram vítimas de balas perdidas. O levantamento foi feito pela plataforma Fogo Cruzado, que mostra que os menores são os mais vulneráveis. A reportagem também é dele, Jackson Silva, e da Isabela Antais. Vamos ver. Uma realidade que não muda. Um sofrimento que não tem fim. Esses últimos dias têm sido bem difíceis pra gente. Já são 7 meses, quase completando 8 meses que o nosso João foi arrancado dos nossos braços por aqueles que deveriam protegê-lo. Parentes e amigos de João Pedro não conseguem esquecer do adolescente que morreu após ser baleado numa operação da Polícia Civil. Segundo a família, o adolescente de 14 anos cumpria a quarentena para se proteger do coronavírus, mas nem mesmo dentro da própria casa conseguiu escapar dos tiros. Ele morreu durante uma operação da Coordenadoria de Recursos Especiais, a CORE, no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Ele era um jovem adolescente que teve a sua inocência roubada. E o caso foi tão emblemático que ele é considerado uma marca para a decisão do STF de restringir operações em favelas. Somente no ano passado, 22 crianças foram baleadas na região metropolitana. Os adolescentes são os mais vulneráveis. A gente fala de adolescentes, em geral o que a gente vê é uma criminalização desses adolescentes. Morreu porque era bandido. Adrelane foi um dos casos mais emblemáticos. Adrelane Pacheco de Lima, de apenas 3 anos de idade, morreu em abril do ano passado. Ela voltava para casa com a mãe quando foi atingida por uma bala perdida. Em meio à dor,
ficam apenas a saudade e o pedido de justiça. Nós estamos aqui sofrendo, enquanto os culpados estão por aí. E nós aguardamos uma resposta da justiça. Denúncia de abusos contra 3 crianças. O acusado de cometer essa barbárie é o próprio pai das vítimas. Segundo a delegada, as crianças de 11 anos tinham medo de denunciar o pai porque recebiam ameaças. Os meninos só decidiram revelar os abusos devido à repercussão do assassinato da juíza Viviane, morta a facadas pelo ex-marido na véspera de Natal. Vamos ver. O homem de 53 anos foi preso em casa em Araruama, na região dos Lagos. Ele é suspeito de estuprar os 3 filhos gêmeos, que têm 11 anos. Os trigêmeos informaram que eram abusados sexualmente pelo pai desde os 3 anos de idade, como também eram obrigados a assistir aos vídeos de cenas de sexo em mulheres nuas. Segundo a polícia, as crianças tinham medo de denunciar o pai porque sofriam ameaças. Eles eram ameaçados de morte caso contassem a alguém os abusos e também ameaçados de ficar longe da mãe. Os meninos só decidiram revelar os abusos devido à repercussão do assassinato da juíza Viviane Arronense, morta pelo ex-marido a facadas na véspera de Natal, em frente às 3 filhas na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Com a divulgação do assassinato da juíza, eles se encorajaram, conversaram entre si e resolveram contar à mãe os fatos e os abusos que eles sofriam, como um único meio de cessar a violência. Durante o fim de semana, a polícia também prendeu um outro homem acusado de estuprar uma mulher e a filha dela. O crime aconteceu no Parque da Cidade, aqui em Niterói, em agosto de 2019. Ele estava foragido e foi encontrado na casa de parentes, na comunidade Fazendinha, região de Pendotiba. Vencer o medo e denunciar o agressor é fundamental para combater a impunidade nesses casos. É o que explica esta psicóloga, especialista em abuso sexual e estupro. É importante que se escute e que se averigue, sim, que se leve às autoridades competentes. Muita gente ignorou as mais de 27 mil pessoas que morreram vítimas da Covid-19 no estado do Rio de Janeiro. No fim de semana, tiveram festas em vários lugares no Rio. Em Cabo Frio, praias lotadas. Você vai ver agora pessoas sem máscaras e totalmente aglomeradas. Roda para mim. Em Cabo Frio, na região dos Lagos, as praias ficaram lotadas. Milhares de pessoas aglomeradas, disputando um cantinho para pegar sol. As aglomerações não foram só nas praias, tiveram festas em vários pontos do estado. Até parece que não estamos em período de pandemia. Esta rua estava lotada. Pessoas aglomeradas na rua Olegário Maciel, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Na sexta-feira, a aglomeração foi na Lapa, no centro da cidade. Era tanta gente que o espaço para os carros ficou pequeno. Já no domingo, a festa foi em Irajá, na zona norte. Mesmo diante do combate à Covid-19, algumas pessoas preferem despistar a atenção da fiscalização. As informações sobre as festas passaram a ser divulgadas no dia do evento. O Corpo de Bombeiros registrou pelo menos 452 denúncias de aglomerações em todo o estado. Os dados se referem ao período de 25 de novembro do ano passado até 10 de janeiro. 176 festas acabaram após a chegada dos bombeiros militares. 712 ocorrências foram registradas em todo o estado. Mais de 27 mil pessoas morreram vítimas da Covid-19. Apesar desse cenário, algumas pessoas ainda não se conscientizaram da importância de seguir o procedimento de combate ao coronavírus. Esse é o grande problema que vem acontecendo em Cabo Frio. Na semana que eu estava em Arraial do Cabo, eu estive em Cabo Frio. Eu percebi que a cada 100 pessoas que eu via na rua, 80, 90 estavam sem máscaras. E eu percebi também que idosos estavam sem máscaras. Isso é uma grande preocupação. O número, a curva de infectados está aumentando. Então, acho que você tem que tomar todo o cuidado
com relação a isso. A gente vai a mais um breve intervalo. Eu trago para vocês agora imagens de Volta Redonda, a cidade do aço. Eu já estou voltando. O SBT Cidade está de volta, ainda trazendo mais informações importantes do seu estado. Moradores de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, sofreram com o temporal. A chuva forte que caiu essa noite alagou diversos bairros. Moradores que nem tinham se recuperado da última enchente em dezembro perderam tudo mais uma vez. Eu fui lá conferir. Essa é a situação da minha casa. Depois da última enchente, perdi tudo. O que tem para perder agora? Nada. Olha, para vocês terem uma ideia, Milton, mostra aqui, ó. Eu vim até esse ponto porque a água já está aqui na bota. Se eu andar mais, pelo menos 2 passos, a água já passa do meu joelho, como já acontece com ele ali. Felipe, você mora aqui há mais de 6 anos, basicamente, né? E dessa vez já tinha perdido tudo e agora nada dentro de casa dá para aproveitar. Nada. É difícil a gente ver tudo que a gente conquista assim e em menos de um dia você perder tudo. E você vê prefeito, vê vereador entrando e não faz nada pela gente. Que isso daqui não é só a natureza, não. Isso é saneamento básico também. Ontem à noite, a força da chuva fez as ruas de Duque de Caxias virarem um rio. Em Gramacho, um homem usou uma caixa d'água como barco e uma vassoura como remo. Este é o drama de moradores que convivem com as enchentes. Um transtorno que já virou rotina. Olha como isso tá, Guilherme. Não tem como ficar tranquilo, não. Em Xerém, moradores assustados. A água invadiu becos e vielas. Em dezembro, nesse mesmo bairro, uma mulher morreu arrastada pela enxurrada. Pelo menos 3 casas desabaram. Em Três Rios, o temporal também destruiu ruas e uma criança morreu. A reportagem é dele, Cristiano Barbosa Lima. Uma menina de 8 anos morreu por conta do temporal que atingiu Três Rios, no sul do Rio de Janeiro, na noite deste domingo. A criança estava em um carro que foi arrastado pela correnteza para dentro de um córrego no bairro Puris. O pai da criança estava conduzindo o veículo. Sai do carro! Olha, gente, o carro tá aí! Os dois chegaram a ser resgatados pelo corpo de bombeiros e levados para a UPA da cidade. Na unidade médica, a menina não resistiu e veio a óbito. A água invadiu casas e arrancou parte do asfalto em alguns pontos. 60 pessoas precisaram ser desalojadas. Os moradores foram resgatados por botes. De acordo com a Defesa Civil, foram registrados 110 milímetros de chuva em pouco mais de 3 horas. A Prefeitura de Três Rios decretou estado de calamidade pública por conta do risco de novas tempestades e alagamentos. Os bairros mais afetados pelo temporal foram Puris, Monte Castelo, Santa Terezinha, Centro, Caixa d'Água, Triângulo e Vila Isabel. 9 pessoas que estavam em um ônibus precisaram ser resgatadas. O veículo ficou ilhado e submerso na enchente na localidade conhecida como Abobral. Todos foram resgatados e ninguém ficou ferido. Agora nós vamos ao que é destaque em todo o estado do Rio de Janeiro. Roda a vinheta. Um capitão da Polícia Militar foi assassinado dentro de casa em Araruama, na região dos Lagos. O policial teve a casa invadida por criminosos e foi alvejado na noite de sábado. De acordo com as informações, o crime aconteceu no bairro Iguabinha. 2 criminosos foram presos pela Polícia Militar em um cerco na rodovia Amaral Peixoto, no bairro Aeroporto, em Macaé. Eles estavam em um carro roubado em Rio das Ostras, que possuía um sistema de rastreamento. Com eles, também foi encontrado um revólver. Um homem morreu e o outro foi preso após confronto com policiais militares neste domingo, em Resende, no sul do estado do Rio de Janeiro. A ação aconteceu no bairro Paraíso e assustou os moradores da localidade. Segundo a Polícia Militar, os agentes receberam informações de que homens estavam em uma área de mata efetuando disparos contra uma casa. Segundo os agentes, a residência seria de um homem que estava cumprindo pena em um presídio do Rio de Janeiro. Os policiais foram até o local e houve confronto com os criminosos.
Durante a troca de tiros, pelo menos 10 homens armados fugiram pela mata. A ousadia dos criminosos é tanta que eles gravaram vídeos nas redes sociais, onde mostram o poderio bélico. O governo do estado do Rio de Janeiro vai investir cerca de 220 milhões de reais na recuperação ambiental de Nova Friburgo, na região serrana do Rio. O anúncio foi feito ontem, durante visita ao município do governador em exercício, Cláudio Castro. A agenda do governador em exercício faz parte dos 10 anos da tragédia climática que atingiu a região serrana em 2011. Pela manhã, ele esteve em uma solenidade no Corpo de Bombeiros de Nova Friburgo, onde foram homenageados os profissionais e cidadãos que atuaram na tragédia. A tragédia de 2011 na região serrana do Rio completou hoje 10 anos. Ela é considerada a maior catástrofe climática do Brasil. De acordo com os dados oficiais do governo do estado do Rio de Janeiro, a tempestade matou 918 pessoas, deixou 30 mil desalojados e, de acordo com o Ministério Público Estadual, ao menos 99 vítimas seguem desaparecidas. Esse foi o seu SBT Cidade. Eu quero agradecer a vocês, todos que puderam me acompanhar nesses dias que eu estive aqui, substituindo o Salutiel Filô. Amanhã ele estará de volta. Eu quero mandar um beijo para algumas pessoas importantes. A minha filhota, que fez aniversário ontem, 26 anos. O meu amigo Fernandinho de Niterói, fazendo aniversário hoje. Um beijo para todo mundo de Teresópolis, das cidades atingidas. Em especial, Verônica e Fernando. Vocês moram no meu coração. Esse foi o seu SBT Cidade de hoje. Agora vocês vão ficar com o SBT Brasil. Até a próxima, gente!